Confiável até que ponto? Certo? Até que ponto é confiável? Já que, se vocês já ouviram falar em protocolo TCP, UDP, não sei o que são das camadas de cima, que nós vamos ver nas aulas anteriores, por que é confiável? A gente colocou confiável aqui por quê? Porque é mais confiável do que o que tem na camada física. Na camada física não tem confiança nenhuma. Como o professor Evandro falou, manda pulsos elétricos de um lado para o outro. Certo? Embora haja uma certa conversão termo, baixo e tal, mas não tem nada que garanta que vai ser entregue. Já na camada de enlace, tem alguma coisa que garanta? Não, mas tem mais garantia do que na camada física. Por isso que a gente colocou aí troca. Bem falou, porque não é possível realmente você garantir 100% de confiança. Lembra das nossas disciplinas que nós tivemos também sistema operacional, de enlace? Ela traz uma tentativa de garantir o quê? Essa qualidade, esse tráfego de um lado para o outro. Como? Utilizando-se meios matemáticos, é claro, né, de controle, para fazer cálculos de checagem. Ele faz um cálculo aqui e manda para o outro lado, ele faz o cálculo novamente. Se o número não bater, quer dizer que faltou alguma coisa no meio do caminho, aí tem que retransmitir novamente. Então, ele tenta fazer o quê? Tenta garantir essa troca confiável de dados ali. Mas a gente, nem 100% disso acontece, né? Não tem essa garantia que essa troca será executada plenamente, ok? Algumas funções da camada de enlace. A primeira função é a ativação e desativação do enlace de dados. Essa função tem a ver principalmente com os nossos amigos protocolos ali. São eles que vão fazer o quê? Iniciar e manter e encerrar uma conexão lógica, né, entre um emissor e um receptor. Então, essa é a primeira função, né, que tem com relação à camada de enlace. Ativar e desativar o enlace. O enlace o quê? A união aí de dados, que é a união entre emissor e receptor. A segunda função é a supervisão e recuperação em casos de anormalidades. Né? Então, assim, aconteceu de repente que um quadro desse não chegou do outro lado. Através dos cálculos que essa camada faz, né, no envio desses quadros, ela pode detectar que de repente um quadro falhou e pode tentar aí retransmitir esse quadro para que ele possa ser remontado corretamente do outro lado, para então poder ser reenviado para a camada de rede para que ela possa então remontar o datagrama, certo? Então, ela tem essa função ali, nesse ponto que nós temos que ela tenta, né, assegurar então o que? A troca confiável dos dados, através da supervisão e recuperação em caso de anormalidades. Também ela tem a ver com a sincronização, não é isso mesmo, Cláudio? Ela tem essa função de sincronizar. É verdade. Na verdade, olha só. É bem interessante isso, essa questão das funcionalidades, e em especial a sincronização e a recuperação de anormalidade. Porque o que é a recuperação de anormalidade? Transmitir um frame. O frame não chegou. Como é que vai saber se não chegou? Como é que eu vou saber se chegou? Né? Se eu tenho que retransmitir, se eu não tenho. Então, o modelo OSI trata de especificações que garantam essa funcionalidade de recuperar frames perdidos ou corrompidos durante o processo de transmissão física. Tá certo? Aí você diz, Cláudio, me dá um exemplo prático disso. Vamos lá. Redes Wi-Fi. Vou falar isso porque aquela história, como a gente vem exemplificando comunicação de computadores em cima de comunicação humana, eu nunca vi uma pessoa ligada com um cabo na outra. Quer dizer, pelo menos em tese, eu nunca vi. Então, quer dizer, a comunicação existe entre uma pessoa e outra via o ar, é wireless, é completamente wireless. Então vamos dar um exemplo de wireless mesmo. Até mesmo porque, professor Evandro, desculpa, tá? Mas é porque é a minha praia. Eu gosto demais desse negócio de rede sem fio. Acho que é mais, na verdade, tirando as brincadeiras, acho que é mais próximo, né, da nossa realidade mesmo. E mais próximo da modernidade que a gente está vivendo. Então, a rede Wi-Fi, que você deve ter aí no seu centro, na sua casa, no seu trabalho. Rapaz, imagina o seguinte, como é que uma estação, o seu computador vai saber que pode transmitir agora e não pode transmitir daqui a 5 minutos? Porque existem controles implementados na camada de enlace do tipo de rede que se está usando, que é o Wi-Fi, ou seja, a rede Ethernet 802.11, né, um padrão,
que foi implementado baseado no modelo OSI, baseado nesse negócio que diz que precisa recuperar erro na camada de enlace, que precisa sincronizar na camada de enlace, aí implementaram um protocolo baseado nisso. Aí começa a prática. Que protocolo é esse? O tal do CSMA-CA, ou seja, Carrier Sense Multiple Access, ou seja, é um protocolo de múltiplo acesso sensível à portadora. E o CA é de Collision Avoidance, ou seja, ele faz uma previsão de colisão. Como é que ele faz isso? Aí quando que é a prática do negócio. O modelo OSI só diz que tem que fazer. Agora, como é que você faz? Aí entra os caras que implementam. Entra nós aí, ó. É nós na fita, não é isso? Aí como é que o cara vai fazer? Aí ele usa um tal de RTS e CTS. Já ouviram falar nisso? É um tipo de frame especial, um tipo de quadro, chamado RTS, é Request to Send, ou seja, é uma requisição para transmitir. E o outro é o Clear to Send, ou seja, é uma autorização de transmissão. Então, quer dizer, com essa negociação, é possível saber, a estação pode ter uma ideia um pouco mais aproximada se o canal está livre ou não para ela poder transmitir os dados. E aí ela sincroniza. Entendeu? Então, essa que é a grande sacada do negócio. É isso que eu quero que vocês entendam. Modelo OSI é referência. Agora, para toda referência existe uma implementação, senão não valia de nada. Concorda comigo? E um exemplo claro dessa questão de recuperação da normalidade é a implementação do RTS-CTS lá no Wi-Fi, que provê também a sincronização, ou a possibilidade de sincronização entre estações durante uma mesma transmissão. Beleza? Seguindo aí no slide ainda, você pode ver, ainda em relação às funções, a gente tem que a camada de enlace faz segmentação e delimitação das unidades de dados. Já comentamos isso. Vem lá os datagramas da camada de rede, quando chega no enlace, ele vai segmentar em frames ou em quadros, para poder ficar mais próximo possível do que a camada de física entende, para poder mandar para baixo. E, obviamente, poder fazer os seus controles. Não tem como controlar se você não souber o que é que você está controlando. Então, a camada de enlace prevê a realização desse controle, dessa divisão em frames. Uma outra função é o controle de erros e sequenciamento das unidades de dados. É aquilo que o professor Evandro também já comentou aí. Controle de erros. Erro, basicamente, é erro de paridade em frame, ou seja, erro de paridade aí de bits. Você mandou um frame, aí o checksum, né? Aquele cálculo que o professor Evandro estava falando. Calculou antes de transmitir, porque o pacote foi gerado, pacote de novo, tá vendo? Então, o frame foi gerado aqui. Eu faço um cálculo de checksum e mando esse cálculo junto do frame para o outro lado. Na hora que ele recebeu lá, o que é que ele vai fazer? Ele verifica o frame recebido, faz o cálculo de volta. Se bater aquele cálculo, o frame chegou legal. Se não bater, ele diz, ó, não recebi. Bem, retransmite. Tá? Então, é essa questão toda de sequenciamento das informações e controle de erro. Tá? E, além de tudo, ele faz controle de fluxo. Tá? Controle de fluxo que lá embaixo, na camada física, só se fazia em termos de bits. Aqui você já faz em termos de quadros, ou seja, grupos de bits. Né? Então você já pode fazer... Porque você imagina assim, se você faz em bit a bit, você vai consumir muito mais tempo. Né? Mandar um bit check. Aqui não. Quanto mais o nível de abstração vai subindo, maior é a otimização do canal. Porque aí você agora já vai poder mandar, a camada de enlace, ela despacha frames. De que tamanho são esses frames? Eu poderia até arriscar, professor Evandro. O professor Evandro vai estar me olhando ali, assim, será que ele vai falar que é 1.500 bytes e tal? É 1.500 bytes, né? Via de regra, 1.500 bytes depende só da tecnologia que está sendo usada, do protocolo que está sendo usado. Mas via de regra, foi a Ethernet, é 1.500 bytes. Então, quer dizer, ele manda de 1.500 bytes em 1.500 bytes, e não mais de bit em bit. Isso otimiza o uso do canal. Beleza? Então ele faz o controle de fluxo em cima do frame, e não em cima de bit mais. E para falar do endereçamento MAC, eu vou chamar o professor Evandro. Mas eu quero que o professor Evandro não me esqueça de fazer aquele parênteses, por favor. Professor Evandro, com o senhor. Certo. Não vou esquecer. Bom, o endereçamento MAC. Finalmente chegamos, né, o nosso segundo objetivo da aula. Né? Na aula primeira, falar sobre a camada de enlace, qual é a função dela. Nós tratamos aí função por função. Vimos o objetivo geral dela e vimos aí cada função que ela executa com relação aos quadros, ok? Bom, e o endereçamento MAC? Para que ele serve? O endereçamento MAC, né, também. Para que ele serve? Qual a utilidade dele? Vamos lá. Cada computador, acompanhando o slide, cada computador conectado ou não a uma rede de computadores possui um endereço físico, né?
E mais uma informação, esse endereço físico nunca é igual ao outro. Mas aí, para possuir esse endereço físico, nós estamos falando que ele, pressupondo que ele tem uma placa de